Olá a todos, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e conduzirei vocês no estudo do direito das sucessões. Mais especificamente, trataremos do testamento à luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, lei que instituiu o Código Civil Brasileiro. Esse conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, o título 3 da sucessão testamentária. Bem, em outras aulas, tratamos de outros assuntos e agora estamos dando sequência a esse estudo. Hoje, especificamente, nós iremos estudar o capítulo 3. Dentro do capítulo 3 das formas ordinárias do testamento, estudaremos do testamento público, que encontra-se nos artigos 1864 ao artigo 1867. Bem, então, vamos lá. Hoje, um conteúdo um pouco mais extenso, complexo, que merece a nossa atenção. Então, dispõe o artigo 1864. São requisitos essenciais do testamento público. Então, vejam bem, aqui ele já está sendo muito claro em afirmar que estes requisitos devem ser observados de maneira muito rigorosa, considerando que trata-se de um ato extremamente formal, formalíssimo, como eu havia dito anteriormente, em que a não observância desses requisitos que aqui estão pode levar, então, à nulidade, ou, conforme alguns entendem, é possível até falar-se em inexistência. Então, por essa razão, vamos nos prender aos elementos que estão contidos neste dispositivos e nos seguintes. Então, é sabido, né, que o testamento é um negócio jurídico formal e solene, e ele é nulo se não for revestido da forma prescrita na lei, se então ele não cumprir essas exigências, essas formalidades. O que vem a ser, como nós poderíamos, então, conceituar testamento público? Nós podemos dizer, então, que testamento público é o escrito por tabelião ou por seu substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador. Aqui já há uma inovação quando ele diz que é possível ser escrito por seu substituto legal. Anteriormente, assim não era possível, e um pouco mais adiante explicarei as razões. Bem, vamos buscar esses elementos. Tabelião. O que é? Quem é o tabelião? Um tabelião é o agente que exerce em caráter privado e por delegação do poder público a função de redigir, fiscalizar, instrumentar atos e negócios jurídicos, conferindo-lhes autenticidade e fé pública. Esse é um conceito que trazido por Zeno Veloso. Então, o tabelião, ele também é chamado de notário, sendo essa denominação de origem canônica e muito adotado nos países europeus. Bem, no artigo 7º, inciso 2 da Lei 8.935 de 1994, lá dispõe que compete aos tabeliães com exclusividade, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. No artigo 20, caput, a mencionada lei autoriza os notários para o desempenho de suas funções
a contratar escreventes, dentre eles, escolhendo os substitutos. O parágrafo 4º deste artigo edita que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto lavrar testamento. Bem, isso é o que está na Lei 8.935. E aqui o Código Civil trouxe uma inovação, porque aqui o Código Civil, que é posterior, pois é de 2002, ele expressamente viabilizou, concedeu autoridade, legitimou o substituto legal para lavrar esse testamento. Com isso, nós podemos dizer que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, esse artigo 1864, inciso 1, acabou por revogar o que dispunha o artigo 1.008, a Lei 8.935, de 94. Por que nós podemos dizer isso? Que houve revogação desse dispositivo, parágrafo 4º do artigo 20 dessa lei. Porque assim é o que está no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a nomenclatura, essa lei, na verdade, é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que passou a ser chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em decorrência da Lei 12.376, de 2010. Então, houve a mudança do nome, da nomenclatura da lei, da instituição do dispositivo, e esse artigo 1864 revoga aquela impossibilidade que estava contida na Lei 8.935. Então, com isso, o substituto legal do tabelião também poderá lavrar testamento. Bem, então, dito isso, o que nós vamos perceber? Que a redação do testamento público, ela é, portanto, um ato privativo e indelegável do tabelião ou do seu substituto legal. Outro empregado do serviço notarial, mesmo um escrevente juramentado, ele teria competência para lavrar testamento? Poderia fazer? Veja bem, o inciso 1 é claro, cristalino, em dizer que estão legitimados, que têm competência, apenas o tabelião e o seu substituto legal. Outro, não. Então, se porventura o ato de última vontade, o testamento público, for redigido por um escrevente, né? Então, ele não é o substituto legal e não é o tabelião, nós podemos dizer que esse ato ele é nulo de pleno direito. Bem, aqui, o debate que poderíamos tratar a respeito disso, a respeito da possibilidade da aplicação da teoria da aparência, da responsabilidade civil, e com essa aplicação da teoria da aparência, se poderíamos convalidar esse vício, é um tema um pouco mais complexo, que eu deixarei para tratar em um outro momento com vocês, não abordando isso aqui agora, fixando apenas o que consta do artigo 1864. Então, qualquer que seja
o domicílio do testador ou o lugar da situação dos bens que integram esse patrimônio da herança, o testador ele tem o direito, ele tem o poder, a liberalidade de livre escolha do tabelião para lavrar esse testamento público, tá? Então, ele pode escolher quem é o tabelião que lavrará o seu testamento público. Agora, veja bem, isso não quer dizer que esse tabelião ele poderia deixar de observar a sua competência territorial. Não é isso. Então, pode o testador se dirigir a um cartório em que lá está o tabelião que ele escolheu, e ele, então, estando na sua competência territorial, lá ele pode lavrar. O que não pode é um tabelião de outra localidade vir a um local onde ele não tem a competência territorial e lavrar esse testamento, tá bem? E aí, eu chamo a atenção o artigo 9º da Lei 8.935, de 1994, que é a Lei dos Notários e Registradores, que estabelece que o tabelião não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Então, o testador, ele pode deslocar-se do seu município e dirigir-se a outro, né, local. O testador. Então, isso sem problema nenhum. Mas o tabelião, não. O tabelião, ele não pode sair do seu município. Ele deve restringir-se ao local em onde ele recebeu essa delegação. Fora dele, ele não pode, tá? Se isso ocorrer, se ele, então, lavrar esse instrumento fora do território que ele tem competência, nós podemos aqui afirmar que esse ato, ele é nulo, e esse tabelião, então, responderá por eventuais perdas e danos, prejuízos que ele venha a causar, né? E sem ainda furtar-se às responsabilidades administrativas e penais que a ele podem ser imputadas, tá bem? Aqui, a mesma coisa, poderíamos debater sobre a questão da teoria da aparência, mas eu não vou entrar nesta questão nesse momento. A regra, então, o posicionamento majoritário que vigora é esta que eu acabei de apresentar. O tabelião deve restringir-se única e exclusivamente ao território de sua competência. Está bem? Bem, então ele é feito, o testamento ele é feito perante o tabelião, e ele, então, será escrito no livro de notas, e chama-se público. E por quê? Porque, em razão do notário em nosso país, por longo tempo ter sido chamado de oficial público, então nós dizemos que esse testamento ele é público, tá ok? Essa qualificação público não significa que o testamento vai ficar exposto e disponível, acessível a quem quer que seja, tá? O autor Pires de Lima e Antunes Varela, inclusive, advertiram, né, que essa publicidade do testamento público, ele não consiste em o texto do testamento ficar aberto ao conhecimento do público depois do ato ser lavrado no seu respectivo livro, tá? O ato em si, o testamento, ele continua secreto até o testador falecer e o testamento ser aberto. A sua publicidade resulta apenas
do instrumento que é lavrado, que é redigido pelo notário, e as circunstâncias do ato, que são presenciados pelas pessoas necessárias para a regularidade do ato, que são as duas testemunhas, o tabelião e o testador. Pode haver mais pessoas, né, mas essas pessoas também figurariam eventualmente como testemunhas ou testemunha instrumentária, mas a essas pessoas ficariam circunscritas. Então, a ideia de que qualquer pessoa poderia ir lá e simplesmente tomar conhecimento e pedir certidão, ela tem que ser vista com bastante ressalva, assim não deve ser, e a certidão ou as certidões desse testamento, eles só poderão ser conferidos ao testador, se ele comparecer, então, no cartório e solicitar uma cópia, ele vai ter, o que ele vai ter é a cópia, a certidão, né, porque o original já lhe foi entregue quando ele fez. Lá no livro, lá está o testamento dele, e dele pode ser extraído certidões para serem entregues ao testador, ou quem eventualmente tenha a autorização do testador para assim solicitá-lo, tá bem? Então, o tabelião ou seu substituto legal, ele deve escrever o testamento de acordo com as declarações do testador, podendo o testador, servir-se de minutas, notas e apontamentos, tá bem? Então, a minutas, notas, apontamentos de que o testador ele vai aí se utilizar, eles não precisam ficar arquivados no cartório. Não há essa necessidade, tá? E nem vão fazer parte do ato testamentário, ok? Que ele, por si só, é suficiente. Só aquilo que ali está escrito, foi declarado pelo testador, que, lá registrado, que configura o testamento. Essas minutas, essas cartas, esses documentos, não. Então, se o Código Civil não prevê que devam as testemunhas estar presentes no momento da confecção desse testamento, aqui, se elas não estiverem, não é? Não há nenhuma consequência em decorrência disso, tá bem? Porque o inciso 2 assim estabelece: lavrado o instrumento, ele passa, então, a ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas duas testemunhas e do oficial. Então, veja bem, o momento em que elas devem estar presentes, que elas devem presenciar, é o momento da leitura do testamento. O momento em que está o testador apresentando as suas declarações ao tabelião, ou substituto legal do tabelião, em que ele faz essa transcrição, não há obrigatoriedade da permanência nesse ato ou da presença das testemunhas, tá bem? O Código Civil, assim, não exigiu. Então, quanto a isso, é muito tranquilo, pacífico, o que está no inciso 2, tá bem? Bem, ao escrever esse testamento, não pode se exigir que o tabelião ele fique preso textualmente, literalmente, às palavras do testador, tá? Só que é o seguinte, ele não pode deixar de omitir absolutamente nenhum conteúdo que constitua a vontade
do testador, tá? Então, ele não pode reduzir ou acrescentar nessa declaração de última vontade texto que não foi verbalizado e não condiz com a ideia do testador, tá? Então, mas olha só, ainda que eventualmente ele não pode, ele não é obrigado a transcrever de forma literal, até por uma razão muito simples, né? Eventualmente, o testador ele pode apresentar a sua ideia que não está muito clara, que não é compreensivo na sua totalidade. Então, o tabelião ele pode aí fazer perguntas, né, ao testador para tentar melhor entender o que deseja o testador e assim reproduzir a sua vontade, tá? Com mais clareza, com mais nitidez, tá? O mais próximo da perfeição da vontade, do pensamento do testador. Então, ele pode tentar esclarecer com o testador o sentido de uma determinada frase, de algo que ele disse, tentar buscar mais elementos que identificam de forma mais nítida quem é o seu beneficiário, né? A extensão dessa disposição. E, com isso, o tabelião estaria aí tentando evitar dubiedades, obscuridades, declarações que possam ser equivocadas, contraditórias, não é? Mas, veja bem, sempre sendo fiel ao que o testador deseja, a disposição de última vontade, a vontade do testador, tá? Então, essa declaração do testador, ela precisa ser espontânea, absolutamente livre. Ela não pode aí ser comprometida por eventuais sugestões ou interferências indevidas. Isso não pode acontecer de maneira alguma, tá? O tabelião ele não vai ficar absolutamente passivo, né? Na recepção da última vontade, mas ele também não pode ser ativo ao ponto de modificar, de ir além, de ultrapassar os limites que da autonomia da vontade do testador. Ela deve ser livre. Se ele fizer de maneira contrária, ele está aferindo, tá? Bom, depois que ele recebe essas declarações de última vontade, e ele então ter reduzido a termo, né, essas disposições, por escrito, no seu livro de notas, inicia-se então o momento em que o tabelião vai promover a leitura desse instrumento ao testador, tá? É o momento, então, que as testemunhas deverão estar presentes. Então, esse é o rito, esse seria o caminho, tá? E essa leitura, obviamente, a um só tempo destas 4 pessoas: tabelião, ou substituto legal, testador e 2 testemunhas. Então, essas 4 pessoas devem estar presentes. Bom, mas eventualmente aí o tabelião pode até fazer uma leitura reservada antes de iniciar a leitura, verificar se está tudo ok, se ele compreende, eventualmente até antecipar e verificar se o testador quer ler algo ali e fazer alguma anotação ou acréscimo ao que ali foi colocado, né, que pode surgir alguma dúvida, mas a partir do momento em que
a escrituração está completa, feita no livro, a leitura é o ato subsequente, a leitura em voz alta para os quatro agentes que aqui estão, as quatro pessoas que aqui estão, tá? Então, isso é o que requer o inciso 2 do 1864, ok? Bom, duas testemunhas, pode ser mais? Pode, não tem problema nenhum, ok? Então, esse ato, ele é feito de forma una, ok? Então, aqui nós temos unidade do ato testamentário e presença simultânea dessas quatro pessoas, ok? Agora, veja bem, quando nós falamos em unidade do ato, então, hoje, nós temos que buscar aí desse contexto, né? Não vai haver um vício de nulidade se eventualmente precisar interromper essa leitura, se ocorre aí breves situações inesperadas, falta de energia, né, por exemplo, uma emergência que surge, é passageira e precisa da imediata atenção, de repente um telefonema urgente que se recebe, ali para o que está, a leitura que estava sendo feita, para ali, né, acode, então pode ser que eventualmente o testador possa sentir-se mal, ou alguém sentir-se mal, então parar para tomar uma água, para se recompor, né, ou até para atender uma necessidade, uma necessidade fisiológica, se for o caso, né, de uma das partes, sendo ela urgente, né, que não pode esperar, obviamente, ali interrompe-se essa leitura e dá continuidade de onde parou, né, e apenas isso, tá bem? Esse é um posicionamento já de alguns autores, inclusive Rizard Nunes é um dos que assim defende. Então, embora aí tenha essas atenuações, né, da presença conjunta, simultânea, interrupta, né, dessas pessoas no momento da leitura, nós temos que ter essas ressalvas, né, e não haver aí uma exigência, um rigorismo extremo, tá? Mas não observada a unicidade do ato e a leitura a todos ao mesmo tempo, tá? Aqui nós teríamos aí um defeito grave, um vício grave, né? Que violaria a norma. Então, o tabelião ele não pode também fazer a leitura desse testamento separadamente para as testemunhas. Vem aqui, eu leio para você, depois eu leio para o outro, depois eu leio para o testador, ou leio para o testador primeiro. Não, isso não pode acontecer de maneira alguma, a leitura tem que ser a um só tempo, tá bem? Um só tempo, isso é importantíssimo. Então, essa leitura do testamento integralmente e de forma inteligível, né, de maneira que todos vão compreender, vão ouvir bem, vão entender, né, deverá ser feita pelo tabelião ou pelo testador, se ele desejar, se ele quiser. Ele pode falar assim, não, eu vou ler, o testador. Ele, então, lê. Se não, o tabelião ou o substituto legal é o que faz, tá? O tabelião não pode limitar-se a nem o tabelião e nem o testador, se eles que irão ler. Eles não podem se limitar a partes,
a trechos, né, a pequenos fragmentos do testamento que ele entende ou ele compreende o mais importante. Ele não pode fazer isso. A leitura tem que ser completa e integral de tudo que ali está escrito. Tá bem? Bom, o testamento público, né, só vai aí se completar e estar perfeito, né, completando o ato, após lançadas as assinaturas do testador, das testemunhas e do tabelião, ok? Então, a lei exige a assinatura do testador, a lei exige a assinatura das testemunhas, né? E são as assinaturas. Não pode ser uma rubrica, não pode ser um carimbo. Isso não é possível, tá? A leitura feita, inicia-se a assinatura. A ordem não precisa ser atendida, né? Pode o tabelião assinar primeiro, as testemunhas, depois o testador, ou testador, tabelião, isso não interfere. O importante é que exista a assinatura das dos 4 agentes, tá? Então, depois de feitas essas declarações, e redigido, e vai se colher assinatura, e se antes do testador assinar, ele morre. Aí, professor, mas aí é muito azar, né? Aí é loucura demais. E como isso? O cara está lá no tabelionato, está lá no cartório e fez a declaração, aguardou todo esse momento, ouviu o testamento, vai assinar e morre. Na vida tudo é possível, não é? Na vida tudo é possível, essa situação pode ocorrer. A pessoa pode passar mal, pode ter um mal súbito, ninguém sabe quando é a sua hora de fazer a passagem, né? Ninguém tem aí o exato momento em que você vai falecer. Isso, a hora, o momento exato, não, nós não temos essa bola de cristal e pode acontecer. E se acontecer? Se acontecer, infelizmente, o ato ele não se perfez. Se ele não se perfez, então é nulo esse testamento, né? Tecnicamente ele não chega a existir. A ausência da assinatura do testador, ela implica em inexistência do testamento. Tem que haver a assinatura dele, tá? Bom, mas o que acontece se depois de ouvir a leitura, né? Ele assiste, assina o testamento, né? E o testador morre antes das testemunhas assinarem. Quem morre agora são as testemunhas, que não assinaram ainda, tá? Então, que pese aí a existência de alguns que colocam como sendo nulo, né? Quem opine que o testamento ele é nulo, pois só estaria completo, né? Com a assinatura de todas as pessoas que devem intervir nesse ato. O importante é que esteja vivo o testador. Essa é a minha opinião, esse é o meu posicionamento, tá? Respeitando quem pensa de maneira diferente, né? Eu compartilho o posicionamento, né, dizendo Veloso, que seria aí um exagero, né, um rigor extremo, se você desse por nulo o ato em razão do falecimento da testemunha, ok? Bom, cumprida as formalidades, né, que
você tem aí o momento leitura, você tem aí a demonstração inequívoca, é, indubitável, de estar aqui o ato pleno, integral, né, de acordo com tudo que o tabelião pôs no livro de notas, né? Então, se o disponente também falece depois que assina, então o testador morre depois que assina, também não há problema nenhum. O ato se perfez com a assinatura, tá bem? Então, se ele assinou e faleceu, as testemunhas devem lançar suas assinaturas, o tabelião também, né? É, e aí o tabelião, óbvio, pode não, né? Deve até constar nesse documento que ocorreu, que o ato, as declarações foram emanadas, o tabelião as recepcionou, a transcreveu, a leitura foi realizada em ato simultaneamente a todos, em ato subsequente houve a assinatura do testador, que naquele momento, após ter assinado, veio a óbito. Então, aqui ele faz essa menção, né, ou se ele desmaia também, né, se esse é o fato que ocorre, porque às vezes ele não morre ali, mas ele pode desmaiar, ser conduzido a uma unidade de saúde e lá vir a falecer. Então, o tabelião faz menção disso e é o suficiente. O objetivo principal é óbvio que é salvar o testamento, né? Aquilo que o testador declarou, ele ouviu ler, ele concordou, ele aceitou, ele assinou. Então, um fato aí, um caso fortuito, né? Morte súbita do disponente, né? Antes que houvesse assinado os demais coparticipantes, né? Aqui nós deveríamos aplicar o princípio do favor em favor do testamento, né? Pela conservação desses atos e validade desses atos, até por uma questão de equidade. Bom, outra questão é a utilização de meios mecânicos ou o processo mecânico, né, para se fazer a escrituração. Eu até deveria ter falado um pouco antes, mas agora é que me veio à memória. Então, pode ser feito com máquina de escrever, uma máquina elétrica, o computador, né? O legislador e os juristas em si, eles devem estar atentos a esses avanços, né? E, obviamente, ir se adequando a essas questões. E a lei autoriza que é possível ser feito por processo mecânico sem problema nenhum. Então, sendo possível simplificar, né, esses atos, reconhecer o que está hoje em evolução tecnológica, ela pode aí, sendo um método mecânico, ela pode sim ser utilizada. Até porque a máquina de escrever, muitos eu acho que sequer sabem o que é máquina elétrica também já são instrumentos já ultrapassados, né? Já coisas já de colecionador, né? Equipamentos de colecionador. Bom, o parágrafo único do artigo 1864, né? Então é lá que está estabelecido que ele pode escrever, né, mecanicamente, pode fazer inserção das declarações de vontade, né, desde que dessas partes impressas, né, do livro de notas, só que aqui se fará a rúbrica de todas as páginas, né, pelo testador, né, mais de uma página, então mais de uma rúbrica terá. Em cada uma delas haverá a rúbrica, né, do testador. E mais, né, além dessa rúbrica, não podemos esquecer que ela tem que ser, depois que é escrito, né, o testador deve assinar
o tabelião também e as duas testemunhas para poder, então, cumprir o que consta no inciso 3, tá bem? O inciso 1, então, ele regula a primeira etapa, né, o momento inicial, né, que pode se servir o testador de notas, de apontamentos, né, um esboço, uma minuta, né, mas veja bem, o testador ele precisa declarar, né, ele precisa verbalizar essa vontade, então ele tem que dizer, isso tem que sair de sua boca, né, então quando ele apresenta, ele não vai só e unicamente entregar ao notário, ao tabelião, e por si só. Não. Ele vai ler essa minuta, ele vai ler esse apontamento, né? Ele vai, então, manifestar, externar verbalmente o que ali está. Tá? Essa declaração, ela vai ter que ser, então, oral, né? Essa é a regra que deve ser seguida. Bem, lavrado, então, no livro de notas, né, o lido, o assinado, né, o tabelião, então, ele fornece ao testador o traslado, né, desse testamento, que é a primeira cópia do original, tá, que você, então, extrai desse respectivo livro. Então, ele entrega isso nas mãos do testador. Demais cópias que forem solicitadas, né, nós denominamos aqui de certidões, tá? Tanto o traslado quanto essas certidões são instrumentos públicos, né? Não há problema nenhum se esses exemplares acabarem sendo extraviados, destruídos, perdidos, não há problema, né? Porque o testamento ele fica escrito lá no livro de notas, o tabelião, né? E vale o que ali está. Então, qualquer momento pode aí, se perdida essa certidão, né? Esse testamento foi entregue ao testador, pode aí o testador ou a quem ele concedeu uma procuração comparecer no cartório e solicitar uma cópia fiel, né, do que se encontrava lá no livro de notas. Ok? Bem, com isso, nós vislumbramos os elementos que compõem o 1864. Passamos, então, ao 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Então, pode acontecer o fato que o testador ele não sabe assinar, né? Pode acontecer também que ele até sabe, mas naquele momento ele não pode, ele não tem condições de assinar, seja por uma doença, qualquer. Por exemplo, ela tem um mal de Parkinson, né? Ela foi acometida do mal de Parkinson. Ela está com a mão ferida, de forma que não pode, engessada, né? Você não vai exigir que ela assine de uma maneira diferente do que ela costumeiramente assina, trêmula, que levaria alguém a questionar a autenticidade dessa assinatura. Então, pode isso acontecer. E se isso acontecer, basta que o tabelião, né, ele faça menção dessa circunstância na cédula, no testamento, né, e aí uma testemunha, chamada aqui, então, de testemunha instrumentária, assine por ele, a rogo. O testador, então, vai mencionar isso também. Quem é essa pessoa indicada pelo testador, que por ele assina. Pode ser uma das duas testemunhas? Pode, não tem problema nenhum, né? Essa pessoa, ela pode vir e assinar. Pode ser uma terceira pessoa? Pode ser uma terceira pessoa, tá? Então, só lembrando sempre que é prudente, né, que o notário
ele vai especificar aqui as razões, né, de ter colhido, deixar de ter colhido, né, da assinatura, né, não é aí essencial, indispensável, o motivo exato, né, mas ele dizer que não sabe ou ele não pode, isso ele tem que mencionar. Então, uma dessas testemunhas instrumentais, né, ou outra pessoa que tenha sido eventualmente até convocada só para esse fim, então aí nós teríamos um quinto elemento, uma quinta pessoa participando do ato, nada impede, tá? É possível, sim, que essa pessoa, tendo ela ali assistido, né, o que aconteceu, tudo que ali foi dito, né, ela venha a assinar, tá certo? E assina aí ao lado das testemunhas do tabelião, tá? Ah, bem, aí vai estar atendida as normas, né? É suficiente, não tem problema nenhum. Bom, a lei exige para o testamento público, como eu disse, duas, no mínimo, né? Nada impede que seja mais do que uma. Bom, o 1865, então, o testador não sabe ou não pode assinar, né? Os tabeliões, às vezes, acabam ali, além da assinatura dessa quinta pessoa, né? Ou da testemunha que a arroba assina, eles costumam, às vezes, à margem desse documento, colher a digital do testador, né? Essa é uma precaução a mais, né? Não é exigência da lei, não está isso na lei, não se exige que isso seja feita, isso pode ser absolutamente dispensada, não há vício, não conduz a uma nulidade, a ausência de uma digital. Mas eu entendo que seria até prudente, né? Porque ele está ali presenciando, né? E assim ficaria uma segurança a mais, há um elemento a mais de segurança para que o juiz, assim, tenha um elemento ainda a mais de certeza da legitimidade, em que pese a fé pública do tabelião que ele tem, e a lei não exigir, tá? Bom, quem firma rogo, ele que, assina rogo ou firma rogo, né? O que significa? É assinar pela mão de alguém, por mão de outrem, né? E esse é o significado, tá? Então, quem assim o fizer, seria interessante que ela, ao assinar, constasse, né? Em nome próprio, né? E a rogo do testador. Ela poderia. Ah, mas tem. Não há necessidade. Não tem essa necessidade. A declaração do tabelião da ausência aqui do, do, do testador, né, da assinatura do testador, mencionando que não sabe ou não pode assinar, e tendo a assinatura das testemunhas, seria suficiente. Ah, e essa testemunha, ela assina, é a sua assinatura, tá? Então, é a assinatura da testemunha. Ela não vai assinar o nome do testador, ela não vai escrever o nome do testador ou imitar a assinatura do testador. Se ela assim fizer, ela está praticando uma falsificação de assinatura, tá? E aí ela está invalidando o testamento. Então, a assinatura dela, ok? É assim que deve ser. Deixa eu ver o que mais, né? Não há, né, necessidade de assinar, então, duas vezes, basta que ela escreva aí por mim, arrogo testador, né? E isso conste no documento, ou se não tiver, o que esteja circunstanciado, ok? Bem, a afirmação do testador que ele não pode fazer, né, que ele não pode assinar, precisa ser verdadeira, tá ok?
Mas por que está dizendo isso? Qual a importância de afirmar isso? Isso é óbvio. Não. Veja bem, o testador ele pode afirmar que não sabe ou ele não pode assinar, mas aquilo pode ser o subterfúgio para que ele deixe na entrelinhas dessa falsa afirmação, ou em fazer uma afirmação falsa, que ele está fazendo, às vezes, de forma coagida, que essa não é a vontade dele. Pode acontecer. Então, ali ele está representando que a sua vontade, ele está ali. Não há nada que o tabelião possa ter como elemento de que está sob coação o testador, mas o testador ele pode levar como subterfúgio, como um indício de que ali ocorreu algo que não se traduzia necessariamente na disposição de última vontade, né? Porque não é fácil para o notário ou para as testemunhas sempre verificar a veracidade dessa causa, da impossibilidade, da autenticidade dessa afirmação, né? Agora, é óbvio que se é algo externo, fica fácil, né? Então, se ele teve a mão amputada, o braço está engessado, né? A paralisia, tem uma crise nervosa, tem um Parkinson, por exemplo, aí é tranquilo, aí é fácil, né? Mas se ele tiver feito essa afirmação, né, que ele não tem condições, né, de assinar, diz lá ele, vendo, eu estou sem forças, não estou bem, né, aqui você não vai forçar a pessoa a assinar, até para que não destoe da assinatura dele, mas ali também há um momento em que se deve ter a devida cautela, né? Não há nenhum indício, tudo bem, leva a termo, o tabelião lança o fato, descreve minuciosamente o fato na cédula, mas isso é passível de, no momento futuro, ser até investigado, tá? Então, aqui nós precisamos ter essa avaliação, tá bem? Bom, deixa me ver o que mais temos para agora. Creio que seria basicamente isso, né? O 1865, tá bem? Então, passemos ao 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não souber, designará quem leia em seu lugar na presença das testemunhas, né? Então, aí vem uma pergunta: pode o mudo ou o surdo mudo fazer testamento público? Essa é uma pergunta que pode ser levantada. E a resposta é não, não pode. Ele precisa, o surdo ele pode, mas ele irá ler, ok? E se ele não souber, se não souber, ele designará quem leia, ok? Em seu lugar. Então, aí entra em cena o 1864, que o testamento será escrito por tabelião, né, de acordo com as declarações, e há de se entender que essas declarações são orais. Então, se ele não verbaliza, se ele não externa a sua vontade, se ele não tem como fazer, ele não pode, o mudo, é, lançar a mão do testamento público. E sendo ele mudo e surdo, aí também não é possível, a única via que lhe sobra
é o testamento cerrado, e isso você encontra disposto no artigo 1873, tá bem? Bom, o artigo 1867, ao cego só se permite testamento público, que lhe será lido em voz alta, 2 vezes, uma pelo tabelião, ou por seu substituto legal, e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Então, há uma dupla leitura, que é feita ao cego, né? É uma formalidade especial, indeclinável, não pode estar ausente, é essencial a forma, né? E se não for observada, conduz à nulidade. Todas essas ocorrências que foi feita a dupla leitura, quem foi a pessoa que leu, a testemunha designada pelo testador, o tabelião vai fazer menção circunstanciada no testamento, tá? Bom, ao estabelecer, então, essas formas especiais para o testamento do cego, né, o Código Civil aqui não está prevendo apenas o caso de a pessoa estar acometida de uma cegueira absoluta, tá? Quando ele assim faz, ele diz o cego, não, pode acontecer, né, de ser pode acontecer numa situação momentânea, de repente a uma doença, ocasional ali, a uma lesão, a uma anomalia, um defeito visual grave que impossibilite o testador de fazer eventual leitura, tá? Então, ele não tem condição de fazer essa leitura. E, né, pelo menos aqui, momentaneamente, né, ele então não tem condições de ver e assinar, né, com devida clareza e segurança. Então, e aqui, a respeito da assinatura, né, do cego, se ele não tem condições, uma testemunha instrumentária vai assinar por ele, a ROCO, né, conforme nós já vimos no 1865. Então, não há problema nenhum nisso. Ok? Bem, era o que tínhamos a apresentar por hora. Então, espero que todos tenham compreendido, assimilado os elementos que compõem os requisitos essenciais do testamento público. Eu sugiro, então, agora a leitura dos textos recomendados, né, e também que cada um possa aí buscar responder as questões ligadas a esse conteúdo que foram apresentadas. Então, por hora, muito obrigado a todos. Até mais.